Então, hoje a gente vai dar continuidade, né, nosso estudo sobre o Yoga Sutra de Patanjali. Hoje a gente vai estar estudando o capítulo 3, né? Capítulo interessante porque ele fala sobre os poderes, né? Na Índia, né, as capacidades paranormais, né, que a gente chama aqui pelo nome de mediunidade, eles chamam de siddhis. Então, siddhis seriam essas capacidades. Então, veja que não é uma coisa do espiritismo, né, que criou, né? Lá atrás já se estudava sobre mediunidade, né? Então, os yogis eles catalogaram todas essas capacidades. Então, esse é um capítulo que ele vai descrevendo cada uma dessas capacidades que você pode desenvolver através do yoga. Desde clarividência, clareaudiência, levitação, né? Materialização, entre outras. É o capítulo todo ele só descrevendo, né? Aí eu acho interessante a gente debater, né? Sem fazer a leitura, tá certo? Ele inicia o capítulo falando que, na verdade, né? Essas capacidades podem ser atingidas através é, das práticas mais avançadas do yoga. Você sabe quais são essas práticas? Então, faz parte do jejum também, né? Isso. Então, ele vai dizer que são três, Ione. Concentração, meditação e samadhi. Aí ele fala, essas três práticas aí que vão conduzir a essas aberturas psíquicas. Tá bom? Não é nem pela postura, né? É pela essa parte mais avançada, né? É. Então, essa é a parte interna do yoga, né? Todo aquele trabalho dos asanas, né, que a gente faz aqui é a parte externa, né? Mas se você subir um pouquinho, vai para a parte interna, né, que seria a parte mais profunda, né, do trabalho do yoga, né? Que é justamente esses três pontos, né, que é concentração, meditação e samadhi. Como esses três pontos estão conectados, ele chama esses três pontos de samyama. Então, samyama é a junção de concentração, meditação e samadhi. Então, uma coisa vai conduzir a outra. Quando a gente fala samyama, você já sabe, né? Que é o conjunto da concentração, meditação e samadhi. Então veja só, né? O Patanjali, né, uma autoridade do yoga, ele só fala duas vezes sobre postura. Duas vezes. E o que é que ele fala sobre postura? Que a postura deve ser confortável e, e relaxante, só isso. Mais nada ele fala. Então, um livro importante do yoga, a gente só encontra uma citação sobre postura. Veja. Porque, na verdade, o mais importante é esse trabalho, né, mais interno, meditação, né, de autoconhecimento, né, disciplina, né, pontos que eles abordam lá atrás no capítulo 2, né, vocês já viram, né, a importância da constância, né, para que a gente possa chegar a essa meta, né. Só que nesse capítulo ele vai falar também sobre essas capacidades, né. Esse é um assunto um pouco polêmico, entre aspas, no yoga, né, porque tem o grupo que acha interessante, né, o desenvolvimento, e tem o grupo que não acha interessante, acha que isso aí pode subir muito o nosso ego, né, e criar uma certa vaidade, né, entendeu? Então, há esses dois grupos, né. A gente é da opinião do meio, né? Não vê nenhum problema, né? Se vir naturalmente, né? Se vir naturalmente, né? Tranquilo, né? Agora a gente não pode também criar expectativa para desenvolver isso, né? Porque tem que ser algo natural, né? Quando acontecer, né? Entendeu? Aí ele vai falar sobre todas essas capacidades, né? Que são muitas. Seria uma aula toda se eu fosse pegar para ler o livro, né? Mas as principais, né? Que a gente até conhece aqui, seria a clarividência, né? Que você vê o invisível, né? Clareaudiência, você escutar os espíritos. Ele fala também sobre a é, precognição. Vocês sabem o que é isso? É, seria uma visão antecipada de fatos que podem acontecer, né? E retrocognição, né? Que seria você lembrar de situações do passado. Entenderam? Então, todas essas capacidades podem ser desenvolvidas através do yoga. Porque, na verdade, a prática do yoga, ela movimenta muita energia. Quando você faz uma prática, né, você está trabalhando com movimentação de energia, né, ativação de centros superiores, né? Então tudo isso aí vai estimular essas faculdades, tá bom? Então pode acontecer, né, de uma forma despretensiosa até, né, um dia você está praticando e tem uma percepção assim, né? Tem uma evidência, né, durante a aula, né?
ou ter uma experiência de projeção astral. Isso é possível, né? Mas a gente não deve se apegar a isso, porque senão acaba sendo um obstáculo na prática, né? Por exemplo, como foi o meu caso, né? Quando eu menos imaginava, né, fazendo a minha prática de meditação, eu tive uma experiência de retrocognição. Mas não foi uma coisa que eu estava, assim, querendo, nem estava pensando nisso, né? Aí é bacana quando acontece dessa forma, né? Realmente é o ideal, né? Antes eu até queria saber mais, mas hoje em dia não, eu relaxei. Então, Mas eu estou preparada para ver muita coisa. veja só, é a maturidade, né? É a maturidade. Você vai tendo uma maturidade, você percebe que o mais importante, na verdade, Ione, ele vai falar também sobre isso. O mais importante é o quê? É essa autodescoberta sobre você mesmo, entendeu? Então, para isso, você não precisa ter nenhuma capacidade paranormal. Se você está se conhecendo, estudando, né, sendo uma boa pessoa, né, isso aí já está ótimo, né? E essa sua encarnação ela é a melhor de todas, pode ter certeza. Porque ela é a somatória de tudo que você já viveu. Então, não é interessante, né, você estar perdendo tempo com isso, né? E todo mundo quer ser coisa grande, né? E não é bem assim, né? Todo mundo quer ser uma Cleópatra, né? Quer ser um faraó, quer ser não sei o quê, né? É, ninguém quer ser um escravo, né, do faraó, né? Uma coisa assim, né? E tem esse problema também. Ó, eu aprendi uma coisa, né? Que muitas dessas aberturas, elas acontecem com o aval da espiritualidade. Porque algumas elas são trancadas. É como se tivesse um, um bloqueio. Tem uma palavrinha que eles falam, eu não vou me lembrar agora. Então, alguns chakras têm esse bloqueio. Então, você pode fazer prática, pode fazer o que for, você não abre. Porque esse bloqueio, né, é uma espécie de... É Gantt o nome. São selos de segurança. Para você não pirar, né? Porque tem certas aberturas que você tem que estar preparado para lidar, né? Então, há esses bloqueios energéticos, né? Então, imagina você do nada abrir a vidência, né? Ver 24 horas um mundo oculto, né? Então, muitas pessoas acabam enlouquecendo, né? Porque não dá. Então, se a realidade física já é complicada, né? Imagina você lidar com esse outro lado, né? Então é difícil, né? Entendeu? Aí tem esses mecanismos aí que é justamente uma forma de proteção para você, né? Aí o que acontece? Quando você vem nesse processo, dedicação, prática, né? E muitas vezes está pronto, né? Seus mentores eles vão lá e dão algumas aberturas. Como o meu caso, né? Então, eles observam, né, analisam e sabem o tempo certo, né? Daquela, Para que você vai querer abrir tudo isso, né? O que você vai fazer com isso? sim, é, Só para ver. mostrar para as pessoas, né? Você tem que fazer um trabalho, né? Em cima disso, eu acho. Então, aí o Patanjali ele está apenas apresentando, tá? Ele está apenas apresentando que é possível você desenvolver tudo, algumas dessas, né? Porque pessoas que têm predisposição para desenvolver uma, né? Tem pessoas que têm predisposição para desenvolver outras coisas. Aí, quando ele vai falar, a opinião dele, ele diz o seguinte, que essas capacidades elas podem ser obstáculos no caminho, veja. Principalmente quando vem com a vaidade, com o ego, né? Então, ele expressa, né, na opinião dele, né, que essas faculdades, né, quando são desenvolvidas por uma pessoa comum, elas podem ser um obstáculo nesse caminho da autorrealização, porque elas acabam atrapalhando você, entendeu? Se você não saber lidar com isso, né? Aí é aquela coisa, né, que a gente fala, né? Mediunidade não indica sabedoria, né? Se fosse assim, o mundo estaria uma maravilha, né? Mas não é. Mediunidade é apenas uma faculdade, né? Entendeu? É apenas uma abertura, né? Uma faculdade, mas não representa que você tem uma sabedoria, né? E quantos médios eu já encontrei, né? Que eram pessoas desequilibradas, né? Viviam um estado de desarmonia mental constantemente, sabe? Frequentando o centro, eu vi muito essa realidade, né? Médios que tinham essa faculdade da evidência, clarevidência, por exemplo, né? Que é assim, a mais rara de todas, né? Entendeu? Então, mediunidade não representa sabedoria. É por isso que você pode encontrar um grande mestre, um grande sábio, e ele não tem nenhuma mediunidade, mas é um grande sábio, né? Já médio mais comum é você encontrar médios assim mais ignorantes, né? Que não são sábios, né? Apenas um indivíduo que tem uma abertura, né, e tudo mais, né? E que podem falar coisas maravilhosas, né, quando estão incorporados e tudo mais, mas na sua vivência diária pode ser uma pessoa totalmente contrária, né? Entendeu?
É claro que a mediunidade ajuda, né, no seu crescimento, né, aprimoramento, né? Dependendo da forma que você vai utilizá-la, né? Ela pode ajudar em muito também, né? Mas também pode ser um empecilho no seu caminho, né, de autodesenvolvimento, né? Mas eu acho que tem que buscar o sempre o autoconhecimento, né? É, em primeiro lugar. Porque eu sei, Isso. eu vou ajudar, eu vou agir. Uhum. Aí tudo vai puxar a gente para isso, né? Para essa reflexão, né? Beleza, o que é que eu posso fazer com isso, né? Entendeu? Porque o médium ele é só um canal, né? É apenas um canal, né? Então ele tem que estudar, tem que se aprimorar, né? Pode depender só da mediunidade, né? Para tudo, né? Tem o seu papel também, né? Como indivíduo, né? Como alma, né? Aí muitas vezes a mediunidade ela acaba sendo uma muleta, né? Porque a pessoa ela só faz uma coisa se tiver incorporada, né? Se não tiver, ela não faz nada, né? Não consegue dar um conselho, né? Passar uma orientação, sabe? Aí acaba sendo aquela coisa de atrapalhar mesmo o caminho, né? Porque você não se aprimora, né? Não estuda, não desenvolve, né? Então isso é um ponto importante. Então, ele deixa claro, né? Ele nem, como é que eu posso dizer, nem diz que é bom nem diz que é ruim, né? Ele apenas diz que pode atrapalhar, né? Dependendo da pessoa, né? Entendeu? Ele deixa bem claro essa opinião dele. Até aí vocês querem comentar alguma coisa? É um capítulo assim interessante, mas ao mesmo tempo para a gente, né, que já lida com esse aspecto, né? Então, só que a forma que na Índia eles lidam com a mediunidade é uma forma diferente da nossa, né? Forma diferente. É muito comum, por exemplo, né, você encontrar na Índia materialização, sabe? Até um dia desse eu estava vendo um podcast sobre um. Ele é um locutor de um programa bem conhecido. Ele estava falando que, acho que foi na década de 70, ele foi para a Índia, né? Estava bem perdido, né? Passando por uma confusão mental, ele foi para a Índia. Aí ele ia para passar um mês mais ou menos, né? Aí nisso aí assim que ele chegou, né? Ele viu uma pessoa que chamou a atenção dele. Aí ele foi atrás dessa pessoa, né? E quando chegou lá, tinha aquele espaço que eles chamam de ashram, né? Que é uma espécie de comunidade. Aí ele seguiu essa pessoa e ficou lá, né? A pessoa não falava inglês direito, né? Só fazia gesto, aí ele se acomodou lá. Aí nisso eles que foi para ficar um mês, ficou 2 anos, veja. Será que a coisa não mexeu com ele, né? Aí ele fala a primeira coisa que ele viu que mudou totalmente a concepção que ele tinha sobre a realidade foi uma materialização física de alimento. Então ele saiu com um grupinho de pessoas, né? E foi esse mestre na frente, aí chegou na casa de uma mulher, né? Aí nisso ela ofereceu o pratinho de comida dela. Ele se acomodou, ele disse, vixe, isso aí não vai dar pra ninguém, né? Eu vou nem pegar porque... Aí tinha ele, né? Esse mestre e mais 2 pessoas, veja, né? Então, 4 pessoas, né, ao todo, né? Aí foi lá, o mestre foi, pegou uma parte, né? Depois foi outro. Ele está, oxe, um pratinho de nada, né? Com comida. E parecia que não acabava. Aí foi outro. Aí, quando ele foi lá, e a comida estava igual, veja. Aí ele comeu e ficou lá no cantinho dele. Aí depois foram a mesma pessoa repetir. Aí ele ficou assim impressionado, né? Porque é como se ele tivesse materializado ali a comida e o pessoal tirava e depois ela surgia novamente. É. Uhum. As pessoas acham que só Jesus faz essas coisas, né? Mas é, foi. Então tem muita coisa assim na Índia, sabe? Se a gente acha extraordinário essa questão da cirurgia espiritual, né? Você mexe nos olhos, né? Abre e tudo mais, né? Imagina você ver uma materialização, né? Então o mestre, através de suas capacidades, ele materializou a comida. Então ela não acabava. Eles iam lá, tirava, né? Comia e tinha mais ainda, né? Aí ele não repetiu, né? Ele ficou assim, tão impactante, né, com isso, né? Que ele não repetiu, né? Isso é apenas um relato entre muitos, né? Que falam sobre essas coisas, materialização, né? A gente teve, por exemplo, o Sai Baba, né? Que materializava. Tem vídeo dele, né? Uhum. É. E o que ele materializava não tinha marca, não tinha nada. Como se ele criasse aquilo ali, né? Tem até uma mulher aqui do Brasil que falou quando foi a primeira vez, né? Ele materializou um anel para ela, né? Foi. Aí, deu um anel, ela ficou folgada. Ela colocou certinho o dedo dela. Então são coisas que a ciência não explica, né? Mas isso aí existe, né? Desde muito tempo na Índia, né? Materialização física mesmo, né?
De você estar aqui, aparecer uma pessoa assim materializada, né? E você sentir, tocar na pessoa, É né? como você, pronto, se você vê até vocês com ele, esse bilocação, tá? Né? Bilocação. Estava num lugar, estava em outros dois lugares ao mesmo tempo. Uhum. Sabe, eu vou fazer isso direito. Então, assim, isso são fenômenos que eles lidam de forma natural, né? Mas são assim, são coisas extraordinárias. Você vê a materialização, né? Tem outro que falou também num grupo assim, né? Ele foi, a primeira vez, né? Aí ele lá sentado, apareceu uma pessoa assim, tocou assim no ombro dele. Quando ele olhou, né? Tem materializado ali atrás dele, tocou assim, sentou com ele, né? Conversou, né? Essa pessoa que foi estava meio deprimido, né? Deu alguns conselhos, né? E tudo mais. Aí depois ele pediu para não seguir ele, né? Ele foi embora, aí ele saiu correndo atrás dele, né? Quando viu, cadê ele, né? Tinha sumido já. Então, assim, são coisas bem comuns na Índia, né? Você pega o livro do Yogananda, o Autobiografia, ele vai relatar o contato com essas pessoas que ele teve. Aí você vê cada coisa, né, que é impressionante, né? Eu ganhando a biografia, Autobiografia do Yogi. Eu estava com ele aqui, está lá guardado. Aí ele relata, né? O mestre dele, por exemplo, né, o Lahiri Mahashaya, ele, quando ele desencarnou, ele apareceu para o Yogananda, ele se materializou assim, para falar sobre a vida após a morte, né? Bem interessante. Ele se materializou realmente fisicamente falando, né, para o Yogananda, né? Esse mestre dele, né, fizeram experimento e tudo, ele conseguia parar o batimento cardíaco e a respiração. Veja que coisa incrível, né? Tinha total controle dos sentidos. Ele parava totalmente a respiração e os batimentos cardíacos, né? E depois voltava assim. No livro tem também a morte dele, né? Ele foi incumbido de trazer uma linha de yoga para o Ocidente, né? Aí ele fazendo o trabalho dele, né? Aí ele ficou sabendo que o mestre dele tinha morrido, né? E quando ele volta para a Índia, o mestre está lá, hein? Na perna cruzada, assim, em meditação, assim. Então morreu em meditação, né? Tem morte melhor do que essa, né? Aí ele ficou com o corpo duro lá, né? Com a perna cruzada em meditação, assim. Aí tá ele lá com a foto lá, né? Do lado, assim, do mestre. Então veja, né? Esse tipo de morte no yoga a gente chama de Mahasamadhi, né? É a saída consciente, né? Aí ele sai conscientemente, né? Não é essa morte que a gente lida, né, com sofrimento, não. Ele sabe exatamente quando vai partir, né? Aí, aí é Mahasamadhi, é a última saída, né? E ela é consciente, né? Você tem consciência que vai acontecer, né? Então não há sofrimento, né? Aí veja, isso são coisas normais na cultura da Índia, né? Essas manifestações, né? E muitas pessoas que viajaram viram, né? E tudo mais isso, né? Aí é bem interessante, né? Já aqui no Brasil, né, a gente lida de uma forma diferente com esses fenômenos, né? É mais a questão da incorporação, né? Desse trabalho de assistencial, né, em centro espírita, né? Entendeu? sim, lá, eles usam assim, ele faz um trabalho para ele pé daqui não, né? Como assim trabalho? Como você explica que vai? Chega lá com problema, vai no procura. E lá ele faz esse tipo de trabalho. Tem, mas é raro. É Então, raro. você vai no procura seu desenvolvimento, né? É. Essa, Isso é a linha do yoga, né? eu não poderia ser, É. né? Que ele vem pelo do outro, né? É porque na Índia não existe só hinduísmo, né? Assim como no Brasil não tem várias religiões, então do hinduísmo você vai ter várias religiões também, né? Vários segmentos, né? Por exemplo, no hinduísmo mesmo vai ter, na Índia, né? Vai ter o budismo, vai ter o sikhismo, tem outra também, o jainismo. Então, a gente tem várias religiões lá que convivem, né, de certa forma harmônica, né? Assim como no Brasil, né, a gente tem várias religiões aqui, né? Então, tem muita tradição, tem muita coisa, sabe? É até complicado você falar da espiritualidade que eles têm, né? Porque é tanta coisa, sabe? Entendeu? Assim como aqui no Brasil a gente tem a Bíblia, né? A partir da Bíblia você tem os segmentos, né? Tem o católico, né? Tem o protestante, testemunha de Jeová, né? Tem o espírita, né? Tem um monte de coisa, né? Lá também é do mesmo jeito. Mas tem linhas que trabalham com incorporação também, mas é uma coisa mais rara, né? Eu vi um vídeo já, uma mulher incorporando. Agora é uma coisa mais rara. Tem pessoas que fazem trabalho também para prejudicar, né? Como a gente tem aqui, né? No Brasil. Tem essas coisas todas lá também, né? Entendeu? Só que o pessoal que está mais conectado realmente à espiritualidade pura, né? Se conecta muito a essas coisas, né? Vai realmente praticar, né? Nas montanhas, né? Nesses espaços, né? Que eles formam, entendeu? Buscando justamente esse aprimoramento, né? Mas é isso.
Você quer falar mais alguma coisa? Eu uso uma coisa assim, que esses mestres, eles ficam suscitando assim o mundo todo, na sua meditação, jogando amor. O trabalho dele fica só assim, meditando e mandando amor para todo mundo. Eu lembro que quando eu frequentava centro, né, uma vez, não sei se foi algum livro que falaram sobre esse assunto, né, que não é mérito você se isolar nem ficar lá fazendo sua prática, né, que a gente deve viver na sociedade, né, ajudando de certa forma, né. Só que as pessoas acham que eles estão ali e não estão fazendo nada, né, entendeu? Mas muitos eles conseguem se projetar conscientemente, né, então estão ajudando, sabe, estão aprendendo. Você vê o corpo físico acha que ele está lá, mas ele não está, né? O espírito pode estar muito longe, né? Entendeu? Tem grupos, né, que começam a seguir aquela pessoa, né? Ele vai ajudando, entendeu? Porque nem, não é todo mundo que vem com esse trabalho de missionário, né? Como a gente tem aqui no Brasil, né? Às vezes o trabalho dele está mais recluso a uma certa localidade, com um grupo pequeno de pessoas, né? Entendeu? Aí é basicamente isso, né? Aí muitos são também treinados para depois ir para a sociedade, para poder lidar com a vida, né? Cotidiana, né? Tem um livro que eu estou lendo, por exemplo, ele fala sobre isso, né? Convivendo com os mestres do Himalaia. Uma pessoa que viveu muitos anos nos Himalaias, né? Treinando, praticando, e depois ela é incumbido de ir para a sociedade, né? Da Índia, no caso, né? Escrever livros, né? Falar sobre essa espiritualidade. O Yogananda foi assim. Então ele foi preparado, né? E tudo. Ele não queria vir para o Ocidente, né? Para essa vida materialista, né? Ele queria ficar lá, né? Naquela convivendo com os mestres e tudo mais, né? Aí o mestre do mestre dele disse que ele tinha que vir, que era a missão dele, né? Difundir essa linha do yoga no Ocidente, né? Aí ele resistiu, resistiu, mas ele acabou vindo, né? Aí quando veio, criou uma organização, né, e tudo mais. Foi um trabalho maravilhoso, né, no Ocidente, né? Entendeu? Então muitas vezes acontece isso, né? Você é preparado, né? Você fica um tempo, né, em isolamento, né, cultivando práticas para depois você estiver preparado você vir, né? Para a vida na sociedade, né? E poder ensinar, levar conhecimento para as pessoas, né? Tem isso também, sabe? Só que para a nossa cultura, né, que não conhece, acha que o pessoal fica só lá meditando e não está fazendo nada, né? Mas tem um trabalho por trás disso, né? Como você falou, né? O simples fato de você estar meditando ali, né? Você cria uma atmosfera harmônica em torno de você, né? Entendeu? Então, basicamente é isso. Então, namastê. Muita paz.